dando início a mais um episódio, tá, do podcast É Animal. No episódio de hoje estaremos juntos aqui com a APAMA, Associação de Proteção Animal e do Meio Ambiente. Eu sou Silvana Ribeiro, cofundadora da APAMA, uma organização dedicada à proteção e bem-estar animal e ambiental. E uma vez por mês estarei acompanhada da Fernanda Leite, nossa jornalista e apresentadora. Esse é o primeiro de vários episódios que a APAMA estará participando, pessoal. No episódio de hoje, teremos convidados super mega especiais para discutir temas relevantes sobre o universo ambiental e animal. Vale mencionar, pessoal, que hoje nossa querida Fernanda Leite não pôde estar aqui, pois ela está participando da festa do Dia das Mães, na escola do filho dela, tá? Portanto, eu ficarei responsável por conduzir o programa. Vamos juntos nessa jornada. Então, vamos começar apresentando aqui os nossos convidados, tá? Nosso primeiro convidado, pode se apresentar, nossa convidada, por favor, Sandra, se apresente para os nossos internautas. Boa tarde, né? Eu sou a Sandra Maria, ativista, né? E também membro da nossa associação que foi criada recentemente, que é a APAMA, né? E estou na proteção há muitos anos e estamos aqui nessa luta, né? Buscando por melhorias para os nossos pets, né? Para os bichinhos, situações de rua, aqueles também que são tutelados, enfim. É uma união de protetores e hoje também uma união junto com uma associação, para que a gente possa ganhar mais força na proteção animal. Ok, obrigada, Sandrinha. Santiago, por favor, se apresente para os nossos internautas. Santiago é a segunda participação aqui no programa da Fernanda Leite. Seja muito bem-vindo, Santiago. Só corrigindo, que é a primeira vez no programa da Fernanda Leite, certo? A gente teve a apresentação na Mágila. Foi na Mágila, tá Isso. certo, tá certo. Meu nome é Jaime Santiago, sou protetor, sou ativista da proteção animal, sou voluntário de algumas instituições e juntos somos mais fortes pelos animais e pelo meio ambiente. Nosso querido Paulo, do Movimento Amigos da Natureza, também é do Amigos da Natureza. Por favor, Paulo, se apresente aqui. Eu sou Paulo, filântropo, sou ativista da causa animal e ambiental. E estamos aqui, né? Vamos conversar um pouco a respeito dos assuntos que nos interessam, né? Vamos tentar aí fazer com que os internautas, os seguidores, eles também possam, já estão convidados a entrar conosco nessa conversa, nos seguir, né? Amigos da Natureza Portal, também membro da APAMA. É uma satisfação estar aqui para comunicarmos juntamente com toda a nossa fortaleza, o nosso país e também fora, né? Acredito que está aí na internet, então vai para todo lugar do mundo. Muito bem, muito feliz então com a presença aqui de todos esses ativistas que estão há muitos anos atuando na proteção animal aqui no estado do Ceará, a Sandra aqui de Fortaleza, Maracanaú, Paulo aqui em Fortaleza e Santiago. E com a APAMA nós vamos falar, só dar uma entrada, pessoal, aqui com relação um pouco da APAMA, que foi constituída. A APAMA é a Associação de Proteção Animal e Meio Ambiente. Oficialmente, ela foi constituída agora no dia 12/5/2025. Constituída legalmente, o que a gente quer dizer? Que ela está com os documentos registrados em cartório, está com registro no CNPJ, tá? Então, nós legalmente temos uma vida, tá? Perante todos os órgãos competentes, tá? E a APAMA visa, em especial, dar um apoio à luta dos protetores e protetoras aqui no estado do Ceará, visa apoiar também aqueles que militam na questão do meio ambiente. Nós temos uma demanda muito grande na questão ambiental, tá? Várias áreas que deveriam ser de preservação, que estão sendo agredidas pelo humano, tá? Pela a ganância
pela ganância mesmo dos empresários, tá? Que só visam exatamente muitas vezes o lucro em detrimento da proteção do meio ambiente. Então nós temos a ideia, Sandra, de buscar despertar em outras pessoas esse cuidado com o meio ambiente, porque sozinhos, eu ouvi essa frase ontem, sozinhos nós não conseguiremos construir um mundo melhor. E como o Santiago também falou, juntos somos mais fortes. Então esses jovens que estão aqui, todos são jovens, eu acredito que a mais velha que sou eu, Sim. tá? Então, estão lutando, batalhando para que a gente consiga deixar como legado para os nossos filhos e netos um mundo melhor para se viver. Não só para humanos, mas também para os animais não humanos, porque todos merecem um espaço aqui no nosso planeta. E eu acho, Santiago, que uma das nossas linhas de atuação deverá ser a questão da educação, levar informação para as pessoas. E é por isso que esse espaço que nós teremos aqui no podcast da Fernanda Leite, que será todo mês teremos um espaço aqui, será um espaço para levar informação, conhecimento, certo? Porque isso aí é a base de tudo. É as pessoas terem consciência, e desde a criança até o adulto, para que a gente tenha um mundo melhor para se viver. Aí sobre a questão da criação da APAMA, alguns de vocês gostariam de fazer adicionar um comentário, as perspectivas, o que espera, o que acredita com relação à nossa associação? Pode falar, assim, mais conhecido. Assim, a expectativa que a gente tem da Associação APAMA, né, é lutar pelos direitos tanto dos animais, lutar pelo direito da fauna e da flora, e constituir, trazer mais associados, protetores independentes, não só do município, e sim de todo o estado, e fortalecer cada vez mais a nossa associação. Exatamente. E aí, quando a gente é associado, nós vamos buscar, dentro da nossa atuação, da atual gestão, buscar parcerias com empresas, com entidades que tenham algum tipo de trabalho, de serviço, de venda de mercadoria, que interesse às pessoas, aos ativistas, às protetoras que atuam nesse dia a dia dos animais. Então, o objetivo da associação é, enquanto uma entidade, uma pessoa jurídica, buscar conseguir aquilo que o protetor, a protetora não consegue individualmente. Então, essa será a nossa meta. Eu quero só recapitular um pouco, pessoal, que no dia 19/5 nós realizamos uma live, a primeira live assim, da APAMA já oficializada, de muitas outras, onde nós abordamos assunto importante que foi com relação às castrações, tá? Tivemos essa live coordenada pela Jaqueline Andrade, que atua há muitos anos na área de saúde, principalmente dos animais que vivem em situação de rua. Ela representa o movimento dos MRS, moradores de ruas e seus cães. Moradores de ruas e seu MRSC. Tá? Moradores de ruas e seus cães. Então é muito importante a gente divulgar outras entidades, porque qual é o nosso objetivo? Nos fortalecer enquanto APAMA e também ajudar no que for possível a fortalecer outras entidades, porque a causa animal, a proteção dos animais e do meio ambiente, ela poderá ter um êxito maior se estivermos juntos e misturados. Sim. Tá certo? Porque juntos a gente consegue coisas incríveis. Tá? Que o Santiago sozinho jamais conseguiria. Então precisamos estar juntos, fortalecendo e realizando parcerias com as outras entidades que defendem os mesmos objetivos que a APAMA defende. Então nós tivemos aí, dia 19, falando sobre castrações, participou também um médico veterinário, o doutor Galileu,
tá? E tivemos também um médico anestesista falando um pouco, tirando dúvidas dos internautas com relação aos tipos de anestesias, riscos, cuidados, as dificuldades que nós temos ainda com relação às castrações. Então, essa live está disponível lá no Instagram da APAMA, tá? E aí, agora nós falamos um pouco do passado, mas que ainda está lá gravado. Vamos falar um pouco do futuro, tá? Que é o dia 19 passou, né? Nós teremos uma outra live na próxima segunda-feira, dia 26, né? Dia 26 do 5 às 19 horas, pelo Instagram, pelas redes sociais da APAMA. Qual é a rede social da APAMA? Por favor, o nosso arroba, Santiago. O nosso arroba, ele é APAMA Ceará. APAMA Ceará. Pronto, APAMA Ceará é o nosso arroba. Pode nos seguir, todos aqueles que desejam informações importantes. Então, na próxima segunda-feira, a nossa live será com a companheira Elisiane Alencar. Isso. Tá? Elisiane Alencar. Ela vai estar acompanhada de um representante de uma ONG que atua em defesa de todas as vidas animais, tá? É a Mens von Onamos, tá? Que em uma tradução livre é misericórdia para os animais, certo? Então, o Diogo Fernandes, tá? Eles estarão com o tema veganismo, ética e meio ambiente, escolhas que protegem todos os animais, tá? Então, essa questão do veganismo é algo que já tem adeptos no Brasil, tá? E eu sou totalmente a favor, principalmente quem ainda não consegue ser vegano, como eu, mas de começarmos, pelo menos diminuindo a questão. Um dia da semana, né? Vamos tirar um dia para ser aquele dia sem carne, né? Sem sofrimento. Exatamente. Inclusive tem uma ONG que é a Fórum Animal. Fórum Animal, né? Que é uma entidade, Fórum Animal, né? O nome Fórum Animal. Eles fazem essa campanha das segundas sem carne. É o que os veganos defendem? Não. Mas a gente tem que ir num processo. Começar, entendeu? Então, eu vou falar aqui para vocês com sinceridade. Eu estou começando, já comecei há alguns anos, na verdade, tá? Essa questão da diminuição bem considerável de animais. Carne vermelha, tá? Que são os bovinos, e frango, há muito tempo eu já não consumo, tá? Mas a gente tem a questão do leite, tem a questão dos ovos, do queijo, né? Do queijo, tudo que é de laticínios, né? Então, assim, a gente tem que ir, primeiramente, pessoal, o meu pensamento, muitas vezes, para nós mudarmos o nosso comportamento, nós precisamos ter conhecimento. O que é que acontece? A gente, às vezes, vai comer um animal, um bife, você não pensa qual foi o processo, tá? O que aconteceu para aquele bife chegar na sua mesa. Então, quando você desconhece todo esse processo de como foi a vida desse animal, a vida dessa ave, dessa galinha, tá? A gente simplesmente acha que ali é normal, é só uma mercadoria que eu comprei, como eu compro um suco, uma fruta, é uma mercadoria. A gente não imagina que por trás daquilo tudo teve muito sofrimento e que a gente está ingerindo sofrimento, tá certo? Então, essas questões aí, essa live tem essa grande relevância, Santiago. Sim. De levarmos informação e a gente ir aos poucos, nós irmos nos libertando de comer tanto animal. E tirar também as dúvidas, né, os dogmas de que se a gente não comer carne, a gente vai ficar fraco, a gente adoece, vai ter anemia. Não, porque hoje existe vários alimentos que substituem a proteína da carne, que tem tanto ou muito mais ferro, mais proteína, mais vitaminas do que a própria proteína animal, né? Então, assim, existe muito esse tabu ainda. A gente é ensinado desde criança, que tem que comer carne para ficar forte, isso aqui. Não, né? A gente sabe que existe hoje uma cadeia alimentar
vegetais que substituem e é até 1000 vezes melhor do que a proteína animal, né? Para o nosso organismo, por exemplo, né? Exatamente, gostei demais da sua colocação. Isso aí é informação, Sandra, que muitas pessoas não têm com relação a esse poder, a esse potencial de nutrição que nós encontramos nas sementes, nos vegetais, semente chia, pouca gente consome, linhaça, lentilha. Então, são várias sementes que tem aí, amendoim. A couve mesmo, tem muito ferro, né? Substitui muita coisa assim. E aí, às vezes, você chega num self-service, num almoço, aí tem muita carne e carboidratos, e todo mundo vai para as carnes e para os carboidratos, e deixa em segundo plano os vegetais, que é aquelas saladas verdes que tem lá, os legumes, porque a gente acha que aquilo ali não é muito importante, só que é fundamental. Isso sim. Então, vamos acompanhar essa live, pessoal, no dia 26/5, às 19 horas, tá? No canal do Instagram da APAMA. Será muito importante. Outro ponto, tá? Que nós estamos na questão dos informes, é uma manifestação que nós teremos aqui em Fortaleza, tá? No dia 15 de junho. 15 de junho. Marque na sua agenda. Marque na sua agenda. 15 de junho, uma manifestação pelo fim das exportações de animais vivos. Essa manifestação está sendo organizada de forma que ela ocorra. A meta é essa. Não sei se não tem os dados com relação a quantas capitais já fizeram a adesão, já estão organizando. Mas sei que muitas capitais já estão organizando essa manifestação no dia 15 de junho. Vocês gostariam de fazer algum comentário com relação a essa manifestação? Diga, Bom, Sandra. O que eu gostaria mesmo é de convidar, né, toda a população, as pessoas que se identificam com não aos maus tratos, né, com o sofrimento dos animais, independente de ser ou não protetor, voluntário, ativista, mas você tem um coração, você não suporta ver tanto sofrimento, você quer conhecer mais um pouco sobre o que é o transporte de animais vivos, o quanto eles sofrem, né, até chegar ao seu destino, muitos nem chegam, morrem de forma cruel, trágica no meio do percurso, isso é muito doloroso, muito sofrimento. Então, assim, a gente convoca a população que queira se participar, que se unir conosco para que essa luta, para que isso acabe, né? Que vai ser no dia 15 de junho. 15 de junho, às 17 horas, na Beira-Mar, em frente ao Náutico, né? Em frente ao Náutico. Em frente ao Náutico Clube. Então, assim, as pessoas estão todas convidadas para ir lá junto com a gente, outras capitais também estão aderindo. Para a gente dar as mãos dadas e a gente conseguir realmente lutar para que isso seja o fim dessa exportação de animais vivos, né? Porque realmente é um sofrimento muito grande. E só quem acompanha de perto, porque tem alguns ativistas que acompanham como é que ocorre, qual a situação desses animais nessas embarcações, tá? Mas eu peguei dados, eu sempre gosto, Sandra, Santiago, Paulo, de pegar números, tá certo? Peguei aqui números nos últimos 20 anos, tá? Ou seja, de 2004, 2005 para cá, nos últimos 20 anos, o Brasil exportou mais quase 9 milhões de animais, tá? De animais vivos, tá certo? Foram exportados. Só que em 2024, esse número já deu um grande salto. Em 2024, o ano passado, foram exportados mais de 1 milhão de animais vivos. Você imagina o que é 1 milhão de animais vivos em situações degradantes dentro dessas embarcações, porque tem alguns países que pedem que esses animais cheguem lá vivos, tipo Turquia, Egito, Iraque. Eles querem esses animais vivos para abater ao chegar lá e consumirem. E aí, o que acontece, pessoal? Essa manifestação que será feita no dia 15 é algo assim que é muito importante a adesão da sociedade. Por quê? Porque quem está por trás dessas exportações são empresários que têm muito dinheiro e poder. Normalmente, quem tem dinheiro está muito próximo de quem tem poder, que é quem faz, quem legisla, né? A questão das leis. Então, essa luta é uma luta bem pesada,
não é uma luta fácil, porque toda vez que qualquer grupo de ativista quer ir de encontro aos interesses econômicos de qualquer desses empresários, a briga é pesada. Então é por isso que a nossa manifestação, ela precisa ser pesada. Pesada que eu falo é com relação a uma adesão maciça, uma participação, porque se nós fraquejarmos nessa questão da participação, isso aí para eles não vão fazer nem cosquinha. Verdade. Entendeu? Então é fundamental que cada um dos ativistas, aqueles que se importam com os animais, que eles busquem sensibilizar outras pessoas, levar outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem lá na beira-mar, tá? Melhor para os animais. Aqui em Fortaleza nós temos a Stephanie Rodrigues, que é uma das grandes lideranças que está encabeçando, que está mobilizando essa manifestação junto com outras pessoas aqui em Fortaleza, tá certo? Então vamos lá, que isso aqui é muito importante, pessoal. É um evento importante aqui no nosso estado. Então a gente precisa da nossa contribuição. Outro ponto que nós e assim, só lembrando, nós que protegemos pets, tá? Cães e gatos, nós precisamos também despertar com relação aos outros animais. Os outros animais, eles também têm sensibilidade. Sim, animais silvestres, animais domesticados, né? Animais silvestres, né? Também, animais, gado, cachorro, porco, tudo isso, né? Assim, a gente da proteção animal, as pessoas acham que a gente protege gato, cachorro. Na verdade, a gente acaba se sensibilizando com todos os outros animais, né? A gente não quer, não vai mais existir consumo, não é isso. A gente quer evitar que até chegar ao consumo, esse sofrimento, ele continue, né? Então, assim, que haja um meio para que esse sofrimento acabe, né? Nem diminua, ele acabe, né? Até chegar ao seu destino. É isso que a gente quer. Conscientizar a sociedade que a gente não luta só por cachorro e gato. Isso é animais domesticados, mas a gente luta por vários outros animais, inclusive animais silvestres, e assim vai. Exatamente. É uma luta bem árdua. Quem quer que o pessoal que está mais diretamente com os animais silvestres, quem está defendendo matas e florestas, quem está defendendo oceanos, porque em todos os locais a destruição está chegando. Isso. Tá certo? Está chegando e nós temos que dizer, olha, nós queremos esse planeta preservado. É isso aí que nós queremos. Com certeza. E juntos somos mais fortes, juntos a gente pode mudar essas políticas. Com certeza, Santiago, juntos. Só juntos que a gente consegue, viu? Só juntos. A gente precisa de políticas públicas o mais rápido possível. E aí, a questão das políticas públicas, a gente vai já chegar com relação aos nossos pets. Agora, outro ponto que eu quero ressaltar hoje, que nós somos defendemos a proteção dos animais. Vamos falar aqui que aqui no Brasil nós estamos... Quem foi que já ouviu falar que nós estamos tendo um surto de gripe aviária? Sim. Aí, essa questão também, pessoal, eu não sou especialista, não estudei muito, mas eu vou falar assim, de uma forma bem superficial. Se os companheiros quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Nós tivemos, por exemplo, a Covid. Tudo indica que a Covid... ela partiu, dizem que lá da China, a partir de uns morcegos, né? Ou seja, vírus que estavam nos animais, que de alguma forma ele conseguiu saltar para a questão do humano. Então, essa questão da gripe aviária, ela é causada, que é uma gripe com vários sintomas, tá? É um vírus que causa a questão dessa gripe aviária. Gripe, vírus, normalmente. Então, esse vírus também, que hoje está só nas aves, eles podem vir a causar uma pandemia entre os humanos. Tá certo? Isso aí é uma realidade. Isso pode acontecer. Nós podemos, de repente, vir a ser afetados em qualquer país. E se acontecer em algum país, rapidamente se alastra por todos os países. Sim. Tá certo? É como a Covid. Estava em um país, mas todo mundo está direto se transportando de um país para outro. E aí, se acontece, é uma pandemia, uma nova pandemia. O receio é que seja uma nova pandemia.
Aqui no Brasil, nós já vimos que já tivemos casos confirmados de gripe aviária aqui no Brasil. Tivemos um caso, primeiro registrado lá no dia 15 de maio, no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Montenegro, tá? Numa granja comercial. Tá? Esse aqui, dia 15 de maio, ou seja, pessoal, tá com mais uma semana e um pouquinho. Já tivemos, foi identificado um outro caso em um zoológico, tá? Em um zoológico lá no Rio Grande do Sul, tá? E estão investigando casos em Tocantins e Santa Catarina. Inclusive, no Sul tem uma pessoa que está em quarentena, né? Que está sendo investigada, né? Então, eu acho que não confirmaram o vírus nessa pessoa, mas ela estava sendo investigada, exatamente. E aqui no Ceará, o Ceará e outros estados saiu, inclusive eu comentei aqui com um colega, que o Ceará está em estado de alerta com relação à gripe aviária. Já tiveram suspeitas, acho que foi lá na cidade de Salitre, da gripe aviária, tá? Que Ceará, Pará, Rio Grande do Sul. E esse assunto a gente trata, pessoal, porque não é menos importante. Porque está relacionado com essas aves e está relacionado com nós humanos. Porque a casa é de todos. Não existe a casa só das aves, das galinhas, só dos bois, a casa só dos humanos. Não, estamos todos juntos e misturados. Doenças nesses animais, de repente, podem saltar para esse vírus ter uma mutação e vir para humanos, tá certo? E por que isso? São muitos fatores. Tá? Primeiramente, que existem a questão de fatores que favorecem isso aí. Nós temos aquelas granjas tudo superlotadas de aves em sofrimento. A gente não pensa que é tudo em sofrimento lá. Se uma é contaminada, rapidamente passa para todas lá. Tanto é que no Sul teve que ser sacrificada, né? Muitas aves, né? Pois é, porque é um caso, é altamente contagiosa essa gripe. E aí, o problema é que nós consumimos aves e bois demais. Isso a gente precisa dizer. Nós consumimos demais. Muito além, às vezes, do que a gente mesmo precisa. Tá tipo em abundância. Antigamente, eu acho que a gente não comia tanto boi e ave como a gente come hoje. Eu me lembro, Sandra, quando eu era criança, que não tinha proteína animal todo dia. Uhum. Não tinha. Hoje em dia, todo dia o pessoal pergunta, cadê a mistura? O que é a mistura? Então, é coisas... E assim, o Brasil, ele tá certo, é o maior exportador de carne bovina do mundo. Vocês sabiam disso? Sabia. Outro dado que eu não sei se vocês sabiam, que aqui no Brasil nós temos mais cabeça de boi do que cabeça de gente. Não, isso eu não sabia. Pois é, nós temos. Nós temos, Paulo... números, aproximadamente 212 milhões de habitantes no Brasil. Sim. E nós, 212 milhões de habitantes no Brasil. E temos mais ou menos, aproximadamente, 235 milhões de cabeça de gado. Meu Deus. Então, é tudo isso que nós temos de cabeça de gado. 235 milhões de cabeça de gado. Isso aí interfere em tudo, na atmosfera, em tudo, né? Porque a gente sabe que a agropecuária é bem pesado, né? Então, assim, ela pesa o planeta, digamos assim, em tudo, né? Em muita coisa. No efeito estufa, não é só assim, matou o animal, não. É até desde o nascimento, até ele ficar na fase adulto, para ser consumido, é todo um processo, isso degrada demais o meio ambiente. O planeta em si, né? Sim, é verdade. E aí o Brasil, que dizem que tem a floresta amazônica, que é o coração do mundo, em termos de oxigênio, o pulmão do mundo, aliás, mas nós somos o número 1, tá? De poluentes, né? O número 1 em exportação. Ganhamos com folga dos outros países. E... além disso, o Brasil é o segundo maior consumidor de carne bovina, de proteína bovina, tá certo? E essa coisa, Sandra, as pessoas consomem demais carne bovina. É bom ou é ruim?
No caso, é ruim. Né? Mas para o ser humano, você acha que Eu pode? acho ruim, porque assim, olha, as pessoas, como eu acabei de falar antes, né, na minha fala antes, Sim. as pessoas acham assim, mas se a gente não comer carne, a gente não vai estar forte o suficiente, a gente precisa de ferro, a gente precisa de proteína para que a gente não fique anêmico, gente, mas estudos comprovam que existe essa ferro, proteína, vitaminas também nos vegetais, né, Então, assim, não necessariamente a gente precisa comer carne para a gente, né, se sustentar. Tanto é que quando a gente hoje faz, eu vou falar pela minha doutrina, eu sou espírita. Então, quando a gente faz uma cirurgia espírita, a primeira orientação é não comer carne vermelha, porque pesa muito no organismo. Entendeu? Então, assim, são vários fatores. Então, isso não é bom para o ser humano que a gente coma muita carne, né? Não estou dizendo que vamos acabar o consumo, não. Cada um faz o que acha melhor a sua consciência. Só que existem estudos, pesquisa, e que a gente precisa esclarecer e quebrar esse tabu, esse mito, né? De que não comer carne, que a gente vai ficar fraco, que vai ficar anêmico. Então, assim, são tabus que realmente precisam ser quebrados e esclarecidos. Exatamente, Sandra. Eu gostei demais da sua colocação. E aquela coisa também, a carne tem várias toxinas, tanto é que, a depender do tipo de doença que as pessoas tenham, é recomendado que ela diminua drasticamente, ou às vezes até nem consuma mais a carne vermelha. Outra dica, eu vou dar uma dica que os veganos vão detestar, mas é o mal menor. Quem consome carne, de preferência, consumi-la com bastante vegetais. Sim. Porque muita toxina prejudica o organismo, Sim. tá certo? Eu já não como a carne vermelha, mas quem come, usar para buscar neutralizar no organismo todo o malefício que a carne pode ocasionar, está essa carne acompanhada de bastante vegetais. Sim. Tá certo? Então, o Brasil é o primeiro no mundo em exportação, tanto de animais vivos, somando tudo, e aquele já a carne já abatida, né? É o segundo maior produtor do mundo e é o terceiro em consumo. Eu acho que eu falei que era o segundo em consumo, não é? É o primeiro em exportação. É o segundo em produção e o terceiro em consumo, tá certo? Os Estados Unidos é um dos que mais consomem, por isso que lá é tanta gente doente. E aqui no Brasil já tem muito, né? aqui já tem muita gente doente. Aqui no Brasil, poucas pessoas chegam nos 50, 60 anos sem diabetes ou sem pressão alta. E um dos principais fatores é essa alimentação, uma alimentação sem orientação. Então, nós precisamos diminuir. Se quiserem ter mais saúde, vejam a sua alimentação e buscar colocar mais verde, mais vegetais, mais frutas, mais legumes. E isso aqui que a gente está falando está dentro da nossa proteção dos animais. Sim. E da proteção também do meio ambiente, que a Sandra colocou muito bem. O impacto que a pecuária traz para o nosso meio ambiente através da devastação de matas, de florestas, de tudo enquanto, porque precisam de pasto. Você imagina nós termos 235 milhões de cabeças de gado precisando de pasto. O que precisa ser devastado de floresta para deixar locais adequados para esses animais se alimentarem? 235 milhões é muita coisa, tá certo? E aqui já falei sobre os 235 milhões e 212 milhões de pessoas. Então, a questão da pauta que a gente tinha sobre a questão do meio ambiente seria essa. Aí vamos falar um pouco aqui também, mais nessa questão aqui, nessa segundo bloco, digamos assim, nessa área que a gente mais atua, pessoal, que é os cães e gatos. A área que cada ativista está, digamos, mais ou menos, apoia tudo que é de proteção de animais, mas tem uma área que a gente tem uma dedicação maior. No nosso caso, às vezes tem protetores de cães e gatos. Dentro dos protetores de cães e gatos e protetoras, nós temos aquelas que se dedicam mais a gatos, outro mais a cães, tá? Porque a gente precisa de espaços separados para esses pets, para esses animais que vão ser
amparados, né, por ativistas da proteção animal. Então, vamos entrar um pouco na questão aí dos maus tratos aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, em Maracanaú. E eu queria que vocês começassem a fazer algumas considerações sobre como é que vocês veem, como é que vocês acham que está a questão dos maus tratos, quais os principais gargalos, as principais dificuldades que vocês percebem nessa questão aí dos maus tratos. Pode iniciar. Pode falar. Agora? É. Bom, pronto, vamos lá. Eu estou na proteção animal há em torno de 18 anos. A gente começou um grupinho de amigas, se reunindo, fazendo bazar, fazendo evento, juntando ali, fazendo vaquinha para poder salvar um animal que antigamente nós não tínhamos hospital público, né? Não tínhamos políticas públicas direcionadas aos animais, né? A gente nem tinha políticos na proteção, e, enfim, a gente não tinha nada voltado a esse sentido. Então, a gente começou lá do comecinho, a gente fazia caminhada, a gente fazia protesto, a gente começou a batalhar, buscar por essas ajudas. Hoje, a proteção animal, a gente está 100% como a gente queria? Não. Mas a gente hoje, graças a Deus, a gente teve um avanço sim, a gente tem um avanço na proteção animal, mas é lógico que ainda deixa muito a desejar, principalmente quando se trata de animais em situação de rua. Esses animais, não existem projetos direcionados a eles, né? Teve muitas promessas, mas projetos de fato concretos direcionados a eles não existem. E assim, qual a nossa maior demanda? Pronto, eu tenho animais coletivos que eu alimento, cuido ali na rua. Só que, assim, a gente precisa urgentemente de um centro de acolhimento para esses animais. Ah, vai ser um abrigo? Não, não é um abrigo. A gente precisa de um sede que a gente faça captura, esterilização e devolução. Porque é óbvio que não há lares para todos os animais, mas pelo menos se ele está na rua, castrado, vacinado, ele pelo menos não vai procriar mais, então vai diminuir muito esse número de animais abandonados em situação de rua, porque não existe animal de rua, existe animal que foi colocado na rua, e aí ele foi procriando e aumentando. Maracanaú, que é o que eu posso falar com mais propriedade, eu já cuido em Fortaleza também, mas Maracanaú existe várias fábricas e muitos animais procriando. Lá existe sim uma secretaria que está começando, está fazendo um trabalho, mas precisa muito se discutir sobre isso, a questão dos animais em situação de rua e um local para que possa ser levado esses animais para se recuperarem após as castrações, porque não existe. Outro grande fator, maus tratos, vamos lá. Eu acompanho maus tratos há muitos anos, junto com o Márcio Souza, com outras pessoas que a gente ia nas residências ali, só a gente mesmo, não existia nem delegacia especializada, para ter uma ideia. E a gente sofria muito assim com isso e continua sofrendo. Hoje nós temos uma delegacia especializada, porém a gente tem uma grande barreira quando a gente precisa acionar a polícia para ir até uma denúncia, porque a primeira coisa, vai levar para onde? Para onde vai esse animal? Porque nós não temos um centro para acolher esses animais, tanto em situação de rua como em situação de maus tratos. Vai retirado e vai levar para onde? Então, assim, hoje a gente tem essa barreira, a gente precisa que os políticos, né, comprometidos com a proteção animal, que tem feito já um trabalho bacana, beleza, mas a gente precisa que esse trabalho seja ampliado, para a gente poder realmente ter um suporte para realmente combater os maus tratos. Né? Então, é isso a minha colocação. Obrigada, Sandra, pela sua colocação. Santiago, por favor. Perfeitamente. Só dando continuidade ao que ela falou, a questão, realmente, a delegacia ela não funcionar 24 horas, não ser plantonista, e também não somente da situação de crime de maus tratos, e também a relevância, levar a importância também do animal que esteja doente, que seja atropelado, não tem para onde socorrer, não existe um hospital veterinário público que atenda aquele animal imediatamente, que faça um raio-x, que faça um ultrassom, que dê medicamento, que dê um pós-operatório. Infelizmente, ainda precisamos evoluir muito. A proteção animal, ela evoluiu em algumas coisas, evoluiu, mas ainda precisa melhorar muito mais, né? E a questão da importância da castração e triste o abandono de animais em prédios públicos, né? Como é que faz a situação dos animais em situação de abandono em prédio público?
né? Como é que faz a questão da capturação? Que existe muito animais a risco, né? Tem que ter um trabalho de sede, né? Capturar, esterilizar, como a nossa amiga falou, a nossa amiga Sandra. A castração ela é uma das principais formas de combater, né, a superpopulação de animais em situação de rua, de situação de abandono, em situação de maus trato. Isso vem também da conscientização. Precisa fazer um trabalho de conscientização, de educação. Isso tem que vir também, né, da Secretaria de Educação, fazer uma pasta ou uma matéria, ter uma pessoa que saiba dialogar, que saiba fazer uma palestra ali sobre a questão da conscientização, Silvana. Isso é muito importante, é fundamental trabalhar essa conscientização nas escolas, nos postos de saúde, nos CRAS, nas casas, nas residências e também na mídia. E é por isso que estamos aqui hoje para falar sobre isso. Muito bem, Santiago. Arrasou, Santiago. E essa questão da educação, vários ativistas já estão concordando com essa questão de que precisa começar realmente com a criança. O trabalho precisa começar com a criança, colocando sobre a questão do respeito, da dignidade animal. O animal tem a sua dignidade, então nós não podemos, tem que sair isso da mente, da cultura de que o animal não tem sentimento, de que o animal não sente dor, o animal não sente medo. A gente precisa tirar isso aí da cabeça. Ele sofre. É comprovado cientificamente que os animais, eles têm sentimentos, eles pensam, eles têm inclusive depressão. Né? Por ser abandonada ali no fundo do quintal. Então, assim, e que os animais, eles realmente são membros da família. Eu não vou criar animal beijando, agarrando, dormindo na minha cama. Não estamos falando disso, né? Mas estamos falando de respeitar, de não maltratar. Eu tenho 2 netos. Eu tenho uma neta de 6 anos e tenho um netinho de 2 anos e 5 meses. Ambos já são protetores, já saem à noite para alimentar os animais, já sabem do respeito, né? E assim, que tudo começa pela educação da criança, porque se ela vê, ela aprende, é exemplo. Verdade. E aí a gente não vai ver o que nós, vez por outra, sai na mídia, senhores de 60 anos, como a gente viu lá no interior recentemente, matando, assassinando um animal. Então, assim, é isso que a gente precisa mudar. E aí começa na escola, realmente, que o prefeito, que os prefeitos, que os governadores coloquem essa questão, verifiquem como pode fazer, façam parcerias com ONGs, para que as ONGs possam levar uma mensagem, possam levar uma palestra, possam fazer um dia com os alunos, porque quando a gente estiver trabalhando essa questão da educação, nós vamos ter muito menos animais abandonados, porque hoje a demanda é muito grande. Por quê, Santiago? Porque o abandono é muito grande. Sim. As pessoas abandonam demais. As pessoas abandonam por brincadeira. Como se fosse cultural, né? É como se fosse esse copo aqui, esse animal aqui eu não quero mais, eu vou descartar. Eu descarto esse copo. Mas como se fosse um objeto. Mas alguns pegam um filhotezinho que uma gatinha pariu lá, pegam os filhotes e descartam como quem descarta esse copo. E ele é um ser vivo, que merece todo o respeito e toda a dignidade. E outro ponto, Sandra, antes que eu esqueça, a dignidade durante a vida, desde o momento que nasce até a morte. Porque hoje o animal também, ele não é tratado com respeito e não tem dignidade nem no momento da morte. Sim. No momento da morte do animal também, no momento que nasce, às vezes são descartados como esse copo e jogados na rua. E às vezes, quando ele vai chegar a óbito, seja por velhice, seja por doença, seja por atropelamento, são descartados na rua, em algum lugar, ou pede um carroceiro, aquele pessoal que trabalha com reciclagem, paga R$5 para pegar aquele corpo morto, e descartar, né, no lixo. E descartar em algum local, em algum terreno baldio. E isso também é outro ponto que nós vamos estar tratando. Que o poder público precisa, é obrigatório, é para ser obrigatório que esses animais seus corpos sejam cremados.
tá certo? Tenha um crematório para cremar esses animais, porque eu já tive informação que até mesmo a Questão questão de saúde pública, né, também. porque não existe um local específico, assim, um cemitério, a não ser que tivesse um cemitério como nós temos, mas tudo guardadinho, Sim. naquelas caixas, sai bem mais caro. Então, talvez fosse um crematório que hoje é orientado que se tenha. E não dessa forma. Eu já falei esses dias para o pessoal. Imaginemos, nós não temos esses dados, Sandra. Quantos animais, quantos cães e quantos gatos morrem aqui no estado do Ceará todos os dias? Muitos. São muitos. Muitos pela negligência. Todos os dias por atropelamento, que seja, todos os dias morrem vários. E aí você não tem um local digno para descartar esse corpo, ou para descartar não, para dar o destino, né? Para sepultar esse corpo, precisa ter, e até mesmo porque, graças a Deus, nós já temos famílias que tratam realmente o animalzinho, o pet, como um membro da família, uma família multiespécie. E aí, às vezes, esbarra na seguinte questão: condição financeira, porque era o poder público que deveria dar as condições para essa cremação. E, de repente, tem uma pessoa que ama o seu animal, mas não tem aquele valor que é cobrado por uma empresa particular para fazer essa cremação. Então, tem que ser com o poder público mesmo, não tem outra questão. E é uma vergonha, isso aí a gente precisa falar, eu vou só ressaltar o que vocês já falaram, é uma vergonha no estado do Ceará nós não termos um hospital público 24 horas, um hospital veterinário público que funcione 24 horas, seja do estado, seja do município, não importa de quem seja, Santiago. Sim. Um hospital veterinário público, 24, um hospital, já está dizendo, 24 horas. É uma vergonha. Existe uma solicitação, né? Para que existe uma solicitação que é do nosso hoje então secretário Eric Douglas, né? Para que a clínica Jacó passe a ser uma clínica 24 horas, né? E assim, a gente vamos aguardar, né? A gente torce para que realmente isso dê certo, para que a clínica funcione de fato como é para funcionar, né? Que realmente traga benefícios para a população, principalmente carente, que não tem condições, para aqueles tutores sem condições de cuidar desses animais, que são a maioria, e principalmente para os protetores ter esse acesso, esse apoio, porque a gente tem muito pedido de socorro, mas se a gente não tira do próprio bolso, a gente não tem como resgatar esse animal, né? Porque a gente não tem um suporte. Então, esperamos que realmente que essa clínica consiga, né, funcionar como é para ser, vamos fiscalizar, vamos cobrar, vamos, né, atrás dos nossos direitos como cidadão, como pagante de impostos, que é um direito, é uma obrigação do Estado, da Prefeitura, de fornecer um serviço de qualidade, né? Infelizmente, Santiago, Sandra, Paulo, o que acontece? Os gestores públicos, sejam prefeitos, todos os municípios do estado do Ceará, vai dizer do Brasil, quase que os 100%, eles não têm lá no plano de governo deles, de quase a totalidade, uma questão de que tem que ter um valor, digamos, considerável, um valor razoável para aplicar no bem-estar, na saúde dos animais. A maioria dos gestores, quando faz alguma coisa, a grande maioria, é alguma coisinha bem pontual para fazer marketing. Tá certo? A questão efetiva mesmo é muita cobrança e eles não querem fazer. Porque dizem, não, eu tenho que agradar os eleitores, eu tenho que construir praça, eu tenho que construir areninha, eu tenho que construir estrada, eu tenho que construir, e por aí vai, construção de N coisas. Silvana, só cortando aqui um pouquinho. Tu imagina aí, ó, eu sou uma pessoa que eu viajo bastante, assim, principalmente para o interior do estado. Aqui em Fortaleza, que a gente tem políticas públicas, né, a gente tem, como eu já falei, não é 100%, mas existe. Tem alguma coisa, né, existe, já é um grande começo. Imagina no interior, que é isso que eu ia acabar de falar. Quando a gente fala em proteção, as pessoas dizem assim, principalmente os políticos, gestores. Ai, mas se eu for deixar de cuidar de gente para cuidar de bicho, o povo não vai gostar. Então, essa educação, essa questão que a gente precisa principalmente conscientizar as pessoas lá do interior, porque o que existe de animais sofrendo em fundo de quintal é muito grande. Porque as políticas públicas não conseguem chegar à maioria das cidades, hoje já tem algumas que sim, mas outras não,
porque eles dizem, eu não posso criar uma secretaria de proteção para destinar uma verba para proteção, porque o povo vai falar, porque não cuidar de gente como cuidar de bicho. Sendo que cuidar de bicho é questão de saúde pública. Se você cuida do bicho, você cuida de gente, e vice-versa. Pode ser o conjunto, não precisa ser exclusivo de um nem exclusivo de outro, né? Mas que seja um conjunto, né, para a sociedade. É por isso, Sandra, que vem essa questão da educação desde a escola. Porque as crianças de hoje, elas serão os gestores de amanhã. Sim. Tá? E aí, se ela já cresce, já é educada no sentido de que precisa, os animais também têm direitos, não só nós humanos, mas os animais não humanos também têm direito, a gente vai deixar um pouco do orçamento público para cuidar desses animais. Porque, venhamos e convenhamos, nosso estado é um estado de famílias pobres mesmo, a grande maioria que não tem condição de levar um pet numa clínica e pagar, porque a saúde paga de um pet na clínica particular é bem cara. Tudo é mais caro. Tudo Medicamento é mais caro, tudo é mais caro. Então, é aquela coisa, a gente precisa realmente sensibilizar não só os gestores, mas também a população. E nós já estamos aqui quase um papo muito agradável aqui com vocês. Gente, papo maravilhoso. A gente já está indo para finalizar aqui, tá certo? Eu já vou pedir aqui aos nossos convidados maravilhosos para fazerem aqui suas considerações finais, tá certo? Aqui com relação à participação no programa. Então, já agradecendo ao Santiago as suas considerações, Santiago. Obrigado desde já, tá? Pela oportunidade. Agradecer aqui a Fernanda Leite e também agradecer a Silvana pelo convite e por abrir portas. É assim que a gente começa, é assim que a gente vai dando essa conscientização. E só lembrando, tá, pessoal, que é fundamental que o poder público invista em campanhas de castração, que invista em campanhas também, eventos de adoção. A fiscalização também ela é muito importante e a política pública da proteção animal. Mas também precisamos de consciência e da colaboração da população. Animal não é objeto, animal não é lixo, animal não é coisa. O animal é um amigo de verdade. Muito bem, Santiago. Paulo. Bem, as minhas considerações, eu quero falar um pouquinho diferente. Pois não, Paulo. Quero convidar as pessoas que estão, os internautas, que possam seguir @Apama Ceará, @Amigos da Natureza Fortal, né? E a gente está no pensamento de continuar essa batalha que ela apenas está se iniciando, né? E antes de nós já vieram outras pessoas e nós estamos levando essa mensagem de proteção ambiental, de proteção animal, e a gente quer que essa realidade ela mude para melhor, em respeito aos animais, porque eu sempre digo essa frase, que ninguém é obrigado a gostar de animais, mas é obrigado a respeitar os direitos dos animais. Isso mesmo. Porque eles são vidas e eles merecem o respeito que lhe é devido. E eu quero fazer um apelo, se alguém puder colaborar, nos ajudar, entre em contato conosco, e estamos pensando em chegar até Brasília, porque temos uma reunião quase que marcada com a ministra do Meio Ambiente, e ainda não fomos por conta de recursos. Então, se houver algum empresário, alguma pessoa interessada, puder ajudar, estamos aqui de braços abertos para receber. Obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Sandrinha. Pronto, as minhas considerações finais, primeiro é agradecer também, né, agradecer o espaço, a oportunidade para a gente poder esclarecer, né, vai ser bacana, porque todo mês a gente vai poder fazer, né, um programa esclarecendo. Assistam as lives, né, da Apama, que vai ser bem esclarecedora, como essa que vai vir a próxima sobre o veganismo, né, segunda-feira. Convidar também quem possa, quem queira ir, que possa ir no dia 15 de junho, né, na Beira-Mar, que vai ser essa palestra, essa manifestação, né, sobre o fim dos animais transportados vivos, né, e dizer que, assim, gente, animal não é coisa, não maltrate,
eduque seus filhos, seus netos, para que tenha amor, respeito pelos animais, porque se ele tem respeito pelos animais, ele vai ter respeito pelo próximo. Se você não gosta de animal, é um problema seu, mas se você maltrata, é um problema nosso. E assim, a gente vai batalhar para que isso acabe um dia, que a gente possa conviver em paz com os nossos semelhantes, que são os animais. Porque, afinal de contas, todos nós somos irmãos, né? O ser humano, o animal, a gente está aqui para conviver em harmonia. Então, assim, é isso que eu peço, não aos maus tratos. Muito bem. Gente, estamos aqui chegando ao final, tá? De mais um episódio do podcast É Animal, tá? Agradecer muito a Fernanda Leite. Estamos aqui hoje, o É Animal, com a APAMA, Associação de Proteção Animal e Meio Ambiente. Nosso muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam no episódio de hoje. E, claro, um agradecimento especialíssimo aos protetores e às protetoras da APAMA, de Fortaleza, do Ceará, que tiveram acompanhando o episódio de hoje. Foi um prazer enorme ter vocês conosco. Nos encontraremos no próximo programa, tá? Com mais um conteúdo incrível sobre o mundo animal e ambiental. Até lá, um abraço a todos. Grande abraço.